Muito boa tarde a todos. Começo por agradecer terem convidado para realizar este estudo. Gostaria de cumprimentar a audiência, em particular os ilustres convidados, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Braga. Parabéns por este espaço. Eu sou lisboeta. Nós, muitas vezes, em Lisboa, desconhecemos grande parte da riqueza que está fora de Lisboa. Parabéns por este espaço, é de facto fenomenal. Cumprimentar também o Sr. Magnífico Reitor da Universidade do Minho, os anteriores colegas de painel, representante da DST Group e também representante da Google. Gostaria também de cumprimentar os meus ilustres colegas de painel, deste painel, e particularmente fazer alguns agradecimentos. Eu estou como autor deste estudo, mas, em boa verdade, este estudo foi um estudo que foi partilhado por muitas pessoas. E, acima de tudo, foi partilhado por inúmeras conversas que eu tive a oportunidade de ter, nomeadamente com as pessoas da PCS. E isso leva-me aqui ao primeiro agradecimento. E o primeiro agradecimento que eu gostava de fazer, especificamente, é ao Engenheiro Jorge Moreira da Silva, por ter criado este think tank, a Plataforma de Crescimento Sustentável. Não é tradição em Portugal nós termos estes think tanks que ajudam a pensar. Como foi dito aqui anteriormente, nós vivemos num mundo em que reagimos cada vez mais rapidamente aos acontecimentos mediáticos e não mediáticos e paramos pouco para pensar. Na tradição anglo-saxónica, os think tanks têm um papel fundamental para ajudar a definir políticas públicas e muitas vezes até estratégias empresariais. Nós, infelizmente, em Portugal não temos essa tradição, mas por essa razão a importância da PCS neste contexto é importante vincar. Eu, nos últimos meses, tive particular interação com o Presidente em exercício, Engenheiro Carlos Pimenta, com o Presidente da PCS então, e obviamente que foi desse desafio colocado já provavelmente há quase um ano, de levar este estudo para a frente. O meu mentor, todos nós temos um mentor, neste processo deste estudo foi também o professor Pinto Paixão, com sempre o seu dinamismo e as suas ideias brilhantes, sempre a contribuir, e particularmente a obrigar-me a dar um enfoque não excessivo na tecnologia e dar um enfoque também nas pessoas. Vocês, quem tiver a oportunidade de ler o estudo, verá que grande parte do desafio que nós temos nas tecnologias, obviamente, tem a ver com as pessoas. Eu já vou falar um bocadinho sobre isso. Depois, cumprimentar também e agradecer ao Engenheiro Carlos Oliveira. Tive a oportunidade de trocar algumas impressões com ele relativamente a esta matéria, que foram muito úteis e que me ajudaram a focar em alguns pontos importantes. Cumprimentar o meu colega Ricardo Machado, o professor Ricardo Machado, da Universidade do Minho, um exemplo de excelência científica aqui na Universidade do Minho. Cumprimentar também a Esperança da Google, que teve a oportunidade também de rever e fazer alguns comentários sobre um documento preliminar. Chega de cumprimentos e agradecimentos e aqui o meu desafio é apresentar-vos o relatório. E eu, obviamente, não vou entrar em muitos detalhes, mas vou essencialmente mostrar-vos o que é a estrutura do relatório que eu elaborei, em conjunto, obviamente, aqui com os membros da PCS. E o desafio que foi colocado, há cerca de um ano atrás, é esta onda tecnológica. E quando o professor Pinto Paixão anteriormente referiu que vinha de trás um conjunto de relatórios, de livros, que falavam sobre isso, é importante referir que há um ano atrás, não é preciso recuar muito, há um ano atrás isto era um tema praticamente desconhecido, quer, enfim, em termos gerais na sociedade, quer em termos empresariais. Particularmente em Portugal era totalmente ou praticamente desconhecido. Claro que as pessoas que estão mais ligadas à academia estarão mais, eventualmente também ligado à parte do empreendedorismo digital, estarão mais atentas a esta nova onda tecnológica, mas aquilo que é o seu impacto
passava relativamente despercebido. E o ponto de partida para este estudo foi percebermos, bom, mas esta onda tecnológica é mesmo assim? Será que é mesmo relevante ou isto é mais uma moda que está a aparecer? Será que esta onda tecnológica vai ter impacto? Vai ter impacto na sociedade, vai ter impacto nas empresas, vai ter impacto na economia? Obviamente também parte daquilo que nós nos propusemos estudar foi tentar perceber, será que nós estamos preparados? Será que nós em Portugal, a sociedade, as empresas, os decisores políticos estão preparados para lidar com esta onda tecnológica? Como é que nós podemos apanhar esta onda? Como é que nós podemos apanhar esta onda tecnológica? O que é que nós podemos fazer para que, se esta onda for realidade, nós podermos tirar o proveito dela? E, obviamente, muito importante, na lógica de olhar um pouco para recomendações em termos de políticas públicas, não desenhar políticas públicas, mas recomendações para lidar com políticas públicas, como é que nós podemos preparar o nosso futuro para esta onda tecnológica? E desde o início, enfim, nós pusemos aqui como metáfora um pouco a onda da Nazaré, do canhão da Nazaré, porque acho que também representa um bocadinho aquilo que se está a passar. E eu faço sempre esta comparação. A onda da Nazaré provavelmente existe há milhões de anos. E é engraçado como só há 5 anos atrás é que as pessoas de repente repararam que essa onda existia. E a tecnologia que nós temos agora, a que nós estamos a ver chegar agora e os impactos que elas possam vir a ter, é algo que está a acontecer, a construir-se desde algumas décadas, mas de facto agora é que nós estamos a vê-la pela primeira vez, o impacto que nós podemos ter com ela no futuro. A estrutura do relatório. Nós dividimos o relatório em 5 secções. A primeira secção é perguntar se de facto, questionarmos se de facto esta onda tecnológica é mesmo real, e dar um enquadramento àquilo que está a acontecer. Na secção 2, nós centramos essencialmente na descrição das tecnologias disruptivas, já vou descrever um bocadinho mais tarde cada uma destas secções. A terceira secção prende essencialmente com nós sermos capazes de perceber que impacto é que isto pode ter, que estas tecnologias podem ter naquilo que é a realidade portuguesa, e, essencialmente, tentar perceber um pouco se nós estamos preparados para ela e como é que nós podemos lidar em termos de construção para o futuro. A quarta secção é essencialmente focada no enquadramento para nós aprendermos a lidar com esta onda tecnológica, a surfar esta onda tecnológica, a navegar estes mares que nós temos pela frente. E a última secção prende essencialmente com um conjunto de recomendações, 3 recomendações, que são subdivididas depois, para ir de encontro a políticas públicas que possam ajudar a preparar-nos melhor para o futuro. Olhando agora para cada uma destas secções, e eu não me vou alargar muito, já vamos um pouco atrasados no nosso tempo, e depois penso que será muito mais importante também ouvir a plateia e a audiência relativamente a questões que queiram colocar, e obviamente aqui os meus colegas de painel têm também vários comentários a fazer, mas olhando rapidamente para a primeira secção, o Professor Pinto Paixão também já referiu aqui o conjunto dos relatórios, livros, artigos que foram sendo publicados nos últimos 2 anos, essencialmente isto é um enfoque nos últimos 2, 3 anos. O Professor Pinto Paixão também chamou a atenção de grande parte destes relatórios têm uma tónica muito na questão do desemprego. Há no geral, existe uma perspectiva de que, para quem gosta de Games of Thrones, Winter is coming. Portanto, há um receio tremendo relativamente àquilo que vem aí, nomeadamente em termos de desemprego, de impacto nas pessoas, naquilo que é a mão de obra qualificada. Receios estes que, sinceramente, acho que são fundamentados. Não há dúvidas que a onda tecnológica vai ter grande impacto.
Mas quando nós elaboramos este estudo, e em termos de investigação, tínhamos também uma outra premissa, que é, ok, vai ter impacto certamente, mas o grande desafio é como é que nós podemos aprender a surfar esta onda tecnológica disruptiva. Não é apenas nos assustarmos com ela, com a onda tecnológica, mas sermos capazes de olhar para como é que nós podemos aprender e até aproveitar as oportunidades que aí vêm. E, portanto, esse é um enquadramento muito importante que nós damos para este estudo, é que não é apenas uma constatação daquilo que é menos positivo, eventualmente, mas, acima de tudo, uma mensagem de grande otimismo para o futuro que aí vem. Na secção 2, como disse anteriormente, aquilo que este relatório procura fazer é caracterizar as tecnologias disruptivas. E aqui começa um problema, também já foi um pouco aqui referido pelo engenheiro Jorge Moreira da Silva, que é as tecnologias disruptivas estão todas interligadas e foi particularmente difícil fazer a separação entre elas. Nós acabámos por fazer esta separação que aqui está, entre o digital, a robótica, a genómica, novos materiais e energia, e depois dentro do digital ainda separámos em cloud computing, mobile computing, cognitive computing, big data, Internet of Things e 3D printing. Nas robotics dividimos em autonomous vehicles e advanced robots. Depois na energia ainda subdividimos em energy storage e renewable energy. Mas, em boa verdade, está aqui esta divisão, mas não pretende ser uma taxonomia fixa, é difícil, porque grande parte daquilo que vocês veem aqui está relacionado uma coisa com a outra. Grande parte daquilo que é o poder hoje da genómica na área da saúde prende-se com Big Data, prende-se com a capacidade computacional, prende-se com o digital. Grande parte daquilo que é o poder hoje da energia, do poder disruptivo da energia hoje, prende-se com a capacidade computacional, com ter redes inteligentes. E grande parte daquilo que é hoje os veículos autónomos prende-se com a capacidade de inteligência artificial e de computação. Portanto, estão aqui estas tecnologias, estas diferentes tipologias de tecnologias, mas é importante que tenham atenção que isto, de facto, está muito interligado. E nós olhamos para estas tecnologias e procuramos caracterizá-las de acordo com um conjunto de pontos. Primeiro, descrevê-las, o que é que elas são, o que é que elas fazem, quais são as suas principais características enquanto tecnologias. Depois, tentar perceber um pouco como é que elas podem transformar as empresas e a sociedade. Obviamente, reparem, é importante ter atenção de que isto é um exercício com alguma dificuldade, não é? Ver o futuro é sempre muito difícil. Estou certo, eu estudei em Inglaterra nos anos 90, longe de mim equacionar na altura, e na altura obviamente fiz um doutoramento relacionado com tecnologias de informação, na altura é longe de mim pensar o que seria a realidade nos dias de hoje. E, portanto, mas obviamente que procuramos fazer um exercício de como é que cada uma daquelas tipologias de tecnologias podem impactar as empresas e a sociedade. Analisámos também na dimensão qual é o estado de maturidade em termos da tecnologia e também do mercado, e concluímos que diferentes tipos de tecnologias estão em diferentes estádios de maturidade, quer tecnológico, quer de mercado. Umas que estão mais próximas em termos de mercado e que já começam a ter impacto em termos de mercado e estão tecnologicamente perto de estarem maduras em termos tecnológicos. Outras estão longe disso. Outras estão tecnologicamente maduras, mas o mercado parece estar com alguma resistência. Portanto, há variedade nessas situações, mas procuramos analisar tecnologia a tecnologia. Depois, analisamos também qual pode ser o possível impacto em termos da economia e do emprego e procuramos ir vendo aqui os vários estudos que foram feitos, as estimativas relativamente ao impacto económico e a criação de emprego e, obviamente, também destruição de emprego. E duas outras dimensões também muito importantes no processo de análise. Uma que tem a ver com as questões de regulação e legislativas, legais,
Grande parte destas tecnologias vão ter impactos muito grandes em termos daquilo que é o enquadramento legal e legislativo. O caso que parece todos os dias nos jornais, já cansa quase às vezes, mas que é o caso da Uber, mas existem muitos outros casos que são menos conhecidos, em que, de facto, a tecnologia está muito à frente daquilo que o enquadramento legislativo ou legal permite. E, portanto, nós procuramos também olhar para esses pontos e quais são os pontos que, eventualmente, merecerão alguma atenção. E, por fim, quais são os fatores que facilitarão ou serão obstáculos ou barreiras à sua implementação, digamos, de uma forma mais massificada. Há aqui muitos pontos que vocês podem ver que, conforme as tecnologias, são levantados. Questões que têm a ver com a privacidade, com a segurança no acesso aos dados, questões que têm a ver com o medo que as pessoas muitas vezes têm na adoção dessas próprias tecnologias. Há aqui desafios tremendos. Tudo o que é digital tem desafios tremendos em termos de segurança, privacidade e por aí fora. Tudo o que tem a ver com o ser humano, genómico e por aí fora, tem impactos tremendos em termos éticos e morais que, obviamente, a nossa sociedade, as empresas, o poder legislativo, o poder político, vai ter que enfrentar e vai ter que lidar com eles. E, portanto, estas foram as principais dimensões de análise que nós fizemos para cada uma das tecnologias. Depois, na secção 3, nós procurámos olhar para duas dimensões. Primeiro, tentar perceber qual poderia ser o impacto ao nível dos setores económicos portugueses, nomeadamente dos setores que atualmente contribuem mais para o PIB e aqueles que têm maior peso em termos de exportação e também aqueles que são emergentes em termos de contribuição para o PIB, e também, ao mesmo tempo, olhar para o que é que nós podemos fazer, como é que nós podemos, de facto, lidar com estes impactos. Breves conclusões sobre aquilo que nós chegámos relativamente a este ponto. Primeiro, nós fizemos uma análise olhando para os diferentes setores económicos, e depois fomos tentar perceber será que as empresas portuguesas estão preparadas ou não para lidar com estas tecnologias. E uma conclusão importante é que nós, sinceramente, acreditamos que sim. Temos incumbentes, empresas que estão estabelecidas no mercado, mas também temos muitas startups que estão claramente a impor-se nos mercados, nos mercados internacionais, nos mercados globais, através das tecnologias disruptivas. Ou seja, claramente, neste momento, as nossas empresas estão a demonstrar capacidade para estar no pelotão, não sei se exatamente da frente, mas no pelotão, com certeza, que está mais à frente para lidar com estas tecnologias disruptivas. Tenho aqui vários exemplos de algumas empresas, muitas outras existem, quer incumbentes, quer startups, que têm demonstrado não ter qualquer problema em estar no mercado, em conhecer e dominar a tecnologia e impor-se globalmente. Isso, obviamente, é uma conclusão muito importante, na minha ótica, e que vale a pena e que serve-nos um pouco como de alavanca de otimismo para aquilo que aí vem. Depois, olhando para aquilo, como é que nós podemos criar um futuro melhor? E aqui a importância que nós chamamos a atenção da importância daquilo que se designa, que o Richard Flores chama Creative Class, a classe de criadores, de classe criativa, pessoas ligadas a diferentes áreas, não só apenas à área tecnológica, os engenheiros, cientistas, mas aos artistas, aqui foi falado, às pessoas das humanidades. E mais uma vez, uma mensagem de otimismo, que claramente, e ao contrário muitas vezes da mensagem que é passada pelos mídia e pela sociedade no geral, temos investigadores, temos PMEs inovadoras, temos um ecossistema digital português. Aqui o Engenheiro Carlos Oliveira é um dos grandes dinamizadores, aqui em Braga, de um excelente exemplo do dinamismo do ecossistema digital português, numa cidade que não é Lisboa, obviamente mais no spotlight está Lisboa nos últimos anos, mas nós temos
aquilo que é necessário. Temos capacidade nesta Creative Class, temos exemplos excelentes de capacidade humana para lidar com esta tecnologia. Mas, obviamente, também chegamos à conclusão de que é preciso investir mais, particularmente no desenvolvimento do talento, através de procurando incentivar, ou através de estímulos aos jovens, desde muito novos até àqueles que estão nas faculdades, estimulá-los a ser proativos, a ser capazes de olhar para aquilo que sabem fazer bem e pôr o seu talento a ter impacto em termos daquilo que possam ser as suas ideias. Obviamente que talento não basta, o estímulo não basta, é preciso muitas vezes nós termos alguém que nos ajude nos processos de mentoria, de aconselhamento, como é que nós podemos evoluir e, portanto, é preciso criar condições para que isso possa ser feito e, obviamente, depois é preciso que hajam oportunidades. Muito nos últimos anos, nos últimos 5 anos, tem sido feito a mudança, particularmente na área digital, quem lida com o empreendedorismo na área digital, tem assistido a transformação extraordinária daquilo que é a realidade em Portugal, mas obviamente ainda há muito para fazer. Depois, na secção 4, procura-se fazer essencialmente o enquadramento para aquilo que depois serão as recomendações na secção 5. E aqui, aquilo que basicamente nós procuramos enquadrar é, enquanto na secção 3 nós olhamos para a questão humana, da necessidade de nós olharmos para a tecnologia, não na perspectiva tecnológica apenas, mas na perspectiva humana da pessoa, do talento das pessoas. Aqui na secção 4 nós procuramos olhar como é que nós podemos, de facto, avançar para capacitar melhor as pessoas, para que, de facto, nós possamos ser capazes de criar um futuro melhor. E tenho aqui um conjunto de pontos. Primeiro, eu sou professor universitário e faço o relatório, procura lidar um pouco com a questão de que temos que educar os educadores, temos que mudar um pouco aquilo que é a nossa realidade em termos de ensino, desde pré-escolar até ao universitário. Particularmente no universitário, temos que ser capazes não só de fazer aquilo que já fazemos hoje, mas fazer de forma diferente. E, portanto, o relatório procura explanar algumas ideias à volta disso, trazer as empresas para as universidades, partilhar experiências, partilhar desafios entre as empresas e as universidades. Vocês têm, mais uma vez aqui foi dito já anteriormente, o exemplo do caso da Bosch. É preciso replicar isso não apenas com empresas como a Bosch ou como a Alta Europa, mas por muitas empresas, desde as mais pequenas até às maiores. Mas, obviamente, também precisamos de, mais uma vez, sou professor universitário, perdoem os colegas que aqui estão, nós também temos que ser capazes de apanhar estas tecnologias disruptivas e temos que ser capazes de utilizar essa tecnologia para fazer as coisas de uma forma também diferente. Depois, a importância que é dada a olharmos para os ecossistemas tecnológicos e saber cultivar estes clusters de uma forma em que possamos cruzar aquilo que é a experiência dos incumbentes com as startups, com as universidades, com os decisores locais, políticos, fazê-los de uma forma cruzada e não apenas centrada, muitas vezes é feita apenas de uma forma centrada na tecnologia A ou na tecnologia B. Já vimos anteriormente que os desafios implicam cruzamento de tecnologias, de diferentes saberes, diferentes conhecimentos. E estes ecossistemas têm que também suportar essas realidades. Outro ponto importante é, já vimos que o impacto tecnológico vai provocar alterações naquilo que é a realidade em termos de emprego. Com certeza, nós hoje temos uma taxa de desemprego de 12 e tal %, quase 13%. Grande parte deste desemprego é estrutural, portanto vai ser difícil voltar a níveis muito mais baixos de desemprego. Obviamente que é possível, mas não será fácil. Mas aqui o ponto principal é que, para não voltarmos a ter outros 12%, ou com uma grande parte deles estrutural, nós não podemos estar à espera que ele aconteça. Não podemos
deixar só atuar depois deste desemprego acontecer. Temos que preparar antecipadamente aquilo que vai acontecer. E, portanto, esse é um ponto, obviamente, importante. Um outro ponto prende-se com a necessidade de termos políticas públicas, termos enquadramentos legais que permitam uma rápida adaptação àquilo que são o aparecimento das tecnologias. Vou dar um exemplo fácil de vocês perceberem. Os organismos públicos. A internet passou a ser corrente nas empresas no finais dos anos 90, até meados dos anos 2000, até 2006, 2007, grande parte dos organismos públicos não aceitava dados ou informação carregada pela internet como válida e não aceitava como válida ofícios divulgados através do e-mail. Não podemos estar 10 anos a adaptar-nos às tecnologias e, portanto, obviamente é preciso fazer adaptação muito rápida em função daquilo que é o aparecimento das tecnologias disruptivas. Por fim, a importância de sermos capazes de alguma forma, olhar para aquilo que são as entidades reguladoras públicas e aproveitar isso para também, através do empreendedorismo e de inovação, sermos capazes também de supervisionar essas entidades reguladoras e que controlam aquilo que é a realidade pública. Hoje existe uma grande preocupação de disponibilização, de transparência de dados, daquilo que é a realidade em termos de dados e, obviamente, sermos capazes de, com isso, também potenciar o mercado. Secção 5, três recomendações, três grandes recomendações. Um contrato educacional para a onda tecnológica, já vou ver um bocadinho mais detalhe cada uma delas. Estabelecer uma rede de modelos de entidades de pessoas que sejam exemplos e que sejam capazes de pegar nas tecnologias localmente e incentivar localmente os diferentes agentes a dinamizarem-se para esta tecnologia e, por fim, desenvolver a regulação e legislação que seja amigável da tecnologia. Primeira grande recomendação, um pacto educativo para o desenvolvimento de competências dos alunos nas novas áreas tecnológicas, numa lógica interdisciplinar. Perdoem, mas faz-me confusão, por exemplo, como é que alguém de direito deixa de ter matemática no 10º ano, a partir do 10º ano. Eu sei que é complexo muitas vezes termos muitas disciplinas, mas é a mesma coisa que se passa quando se vai para a faculdade. Nós não podemos viver num mundo em que fazemos a separação tão grande entre humanidades e tecnologia, entre o ensino artístico e a tecnologia. E claramente nós temos que ser capazes de fazer algo mais integrado. Fomentar os talentos na classe de criadores, nas diferentes áreas, engenharia, artística, humanísticas, design e por aí fora. E, obviamente, temos que preparar a sociedade para a área digital. O estabelecimento de uma rede de ecossistemas, polos, clusters tecnológicos que sejam verdadeiramente inovação, cruzando empresas, sistema científico, incumbentes, startups, e procurar ter alguém em cada um desses polos que seja um verdadeiro líder para dinamizador desses polos. A nossa sociedade, não só em Portugal, mas por esse mundo fora, precisa muito desses role models, precisa muito destas pessoas que servem de exemplo, não é apenas servir de exemplo, que dinamizam a ação nestes ecossistemas. E isso penso que será importante para que não caiamos no marasmo de criar iniciativas que depois não têm consequência. E, portanto, a importância de ter campeões tecnológicos que possam ser capazes de dinamizar esses ecossistemas locais. E quando eu digo locais, é literalmente locais, não é o ecossistema de Lisboa. Mais uma vez sou lisboeta, mas fico absolutamente maravilhado quando venho a Braga e vejo o dinamismo de uma cidade como Braga, com uma fração da população de Lisboa, mas com uma dinâmica capaz de encher um teatro como este. Tenho as minhas dúvidas que em Lisboa fosse possível dinamizar para encher um auditório com tantas pessoas. E, portanto, a importância de ter alguém que seja um campeão tecnológico local. Por fim,
A questão de desenvolver políticas públicas e regulação, enquadramentos legais que sejam amigáveis da tecnologia. Temos que procurar ser um país que atrai talentos, projetos de investimentos nestas áreas tecnológicas. E a única maneira que nós temos de fazer isso é sermos pioneiros também nos enquadramentos legislativos. Nos Estados Unidos, 4 ou 5 estados já permitem veículos autónomos. E, portanto, naturalmente que quem é inovador tecnológico vai à procura desses locais para implementar os seus investimentos. E nós temos de ser capazes de nos adaptar para captar esse tipo de investimento. Ser pioneiros a eliminar essas barreiras regulamentares e administrativas para a digitalização da economia e, obviamente, ser capaz de captar essas empresas e esses empreendedores, mas também os incumbentes, porque grande parte daquilo que hoje são estas iniciativas, o caso da Google é paradigmático, passa também por incentivar os incumbentes a instalarem-se onde possa, em Portugal, obviamente, onde possam testar e desenvolver, quer a sua tecnologia em termos tecnológicos, mas também o próprio mercado. E depois, obviamente, temos uma administração pública, o Estado, que não seja reativo, mas que seja facilitador da digitalização da economia. Não apenas digitalização, obviamente considerando também todas as tecnologias, mas obviamente grande parte passa pela digitalização. Para terminar, uma mensagem, na minha ótica, e acho que na ótica da PCS, na incerteza nós temos sempre duas perspectivas. Ou temos medo que o winter is coming, que o inverno venha aí e que nos dizima todos, ou nos preparamos para lidar com essa incerteza, aprendemos a surfar. Eu claramente, e penso que as pessoas aqui, a ideia no estudo da PCS foi claramente o pendor da segunda. Vem aí disrupção tecnológica com certeza, vai ter impacto com certeza. O grande desafio é, vamos nos preparar para aproveitar as oportunidades. E nesta incerteza, o grande desafio para todos vós, para todos nós que aqui estamos também, é que agarrem o desafio de fazer uma destruição criadora que nos permita ter um Portugal com um crescimento sustentável nos próximos anos. Muito obrigado.